Caro aluno, seja bem-vindo à nossa sexta aula de PCM, Planejamento e Controle da Manutenção. O objetivo deste conteúdo é lhe apresentar as noções da administração da manutenção, a importância de ficarmos bem espertos e administrarmos todas as ações para as devidas manutenções necessárias nos equipamentos. Entenderemos quais as características do mantenedor na pequena, média ou grande empresa. Em manutenção, há um dilema constante entre improvisação e prevenção. A improvisação é aquilo que nós conhecemos, a chamada famosa gambiarra, que não deve ser aplicada a toda hora. A gambiarra nós podemos entender o que é você amarrar com um fio, amarrar com um arame, você colocar um parafuso menor onde caberia um maior, você colocar uma corrente de tração mais fina quando ela exigiria mais grossa, você botar uma lâmpada que vai dar uma temperatura X de menor watts do que uma que precisaria do maior watts. Então, a gambiarra é tudo isso aí que hoje nós conhecemos como arranjo técnico. Mas, se for preciso você fazer esse arranjo técnico, que ele seja provisório, que ele termine o mais rápido possível e não se torne um arranjo técnico permanente, para não ter problema de segurança para você técnico, também para a saúde do seu equipamento. Administrar manutenção significa gerir de modo organizado ou buscar reduzir e manter reduzido o número de trabalhos improvisados, já que sua eliminação total é impossível. Para conseguir uma boa administração, é preciso conhecer as características pessoais, técnicas e organizacionais da manutenção. Características do mantenedor. O mantenedor é um profissional que precisa ser curioso, ter boa capacidade de abstração e análise e ainda conhecer bem na sua área técnica. A grande dificuldade de conhecer esses homens no mercado de trabalho, pois a formação específica no Brasil é muito reduzida. Geralmente, o mantenedor é formado em área de produção e depois, na prática, vai ser adaptando a área de manutenção ao nível do supervisor de primeira linha. Algumas características variam em função do porte da empresa. Na pequena empresa, geralmente os mantenedores são homens com conhecimentos diversificados, improvisadores e de médio custo. Para que estes profissionais sejam mantidos na empresa, é necessário um bom tratamento humano e um bom atendimento à sua família. Na média e grande empresa, nesse caso, os mantenedores são técnicos especializados ou profissionais conhecedores de normas, aplicações, materiais e também muito dinâmicos. Para manter tais homens na empresa é necessário um bom salário, possibilidade de promoção, tratamento humano num mínimo regular e um bom ambiente de trabalho. Integração do mantenedor. Ao ser admitido um novo funcionário para manutenção, é muito importante que ele seja integrado ao grupo de trabalho da empresa. Para isso, é necessário um trabalho estruturado por parte do departamento pessoal e supervisão do setor, para que não haja dúvidas sobre os seguintes aspectos: horários de expediente de trabalho e refeição, possibilidade de realizar trabalhos em horas extras, faltas e atrasos, rotinas de identificação pessoal na entrada e saída do local de trabalho, uso do ambulatório médico e assistência social, uso e localização dos restaurantes sanitários, hierarquia dentro da empresa e quem são seus superiores, relação de trabalho que ele deve ter com o setor, com o departamento e com o produto final, localização e rotinas de uso do almoxarifado e das ferramentas, regras de higiene e segurança, colegas de trabalho e suas funções, procedimento em caso de dúvidas. A prática tem mostrado que no caso de o trabalho de integração ser desprezado, ele ocorrerá espontaneamente. No entanto, demorará cerca de 6 meses para ser concluída. E além do mais, a segurança pessoal e dos equipamentos estará ameaçada e o rendimento do mantenedor será sofrível durante esse período de tempo. Um trabalho de integração bem feito consegue que um profissional trabalhe com seu rendimento máximo em até 60 dias, sendo indispensável o acompanhamento e orientação do supervisor nesse período de tempo. Você com certeza já ouviu falar do nome hierarquia. Hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nas empresas não é diferente. Vamos falar agora sobre cargos e atribuições de todos os colaboradores. Todos os homens envolvidos com manutenção são chamados de mantenedores. As denominações específicas dos vários cargos não são padronizadas nas empresas. Assim, neste conteúdo e esse estudo, será feita a seguinte divisão: execução, chefia, planejamento. Pessoal de execução. Nesse grupo estão os ajudantes, os lubrificadores, os mecânicos, os eletricistas, os eletrônicos, etc. É desejável para os 2 primeiros e indispensável para os demais as seguintes características:
rapidez manual e mental, bons conhecimentos técnicos, criatividade, bom conhecimento da empresa. As atribuições desse grupo são a execução da manutenção corretiva, da preventiva, das reformas e instalações, obedecendo para isso às normas e regras técnicas. Quanto aos ajudantes, após alguns anos de prática, podem ser aproveitados no cargo de mecânico. Para que isso aconteça, é necessário um programa de treinamento associado à atribuição progressiva de responsabilidades. Com isso, o mantenedor, prevendo que ele pode subir de cargo e de salário, ele vai trabalhar com melhor comprometimento com sua função e o benefício melhor da sua empresa. Pessoal de chefia, nesse grupo estão os profissionais ligados ao comando das equipes de trabalho. Logo, o supervisor está aqui incluído. O supervisor tem a responsabilidade pela qualidade, quantidade e pelos prazos dos serviços executados pelas suas equipes. Na escolha de um bom supervisor, deve-se ter muito cuidado para que não se perca um bom mecânico e se ganhe um mau líder. Um supervisor deve ter boa experiência de campo, bom nível cultural, iniciativa e liderança e, se possível, formação específica. Pessoal de planejamento. Nesse grupo estão os planejadores, os programadores, os aprovisionadores, os inspetores da manutenção e escriturários do planejamento. Esse grupo é responsável pelo planejamento, programação e controle da manutenção. Com exceção dos escriturários, todos os outros devem ter experiência de campo, pelo menos corretiva e reformas, e, se possível, deve ter o nível técnico. Modelos administrativos. A manutenção pode ser administrada segundo 3 modelos diferentes: administração centralizada, descentralizada e também administração mista. São 3 modelos. Qualquer modelo tem vantagens e desvantagens. A melhor opção depende da política e particularidades da empresa. Bem, aluno, agora iremos conhecer melhor estes modelos de administração. Fique esperto e atento às definições. Na administração centralizada, é o modelo que mantém sob um único comando todos os setores da manutenção, ou seja, tem orientação única para todas as equipes. E quais as vantagens da administração centralizada? A facilidade de deslocar equipes para apoio de outras eventualmente sobrecarregadas, mesmo que as instalações sejam descentralizadas. Com o Sistema Único de Planejamento, Programação e Controle, que é o PPC, é acentuado o envolvimento da equipe de PPC com todas as unidades da fábrica, gerando melhoria na produtividade. Devido aos trabalhos seguirem esquema tático único, a execução de metas complexas tem suas dificuldades diminuídas, visto que não há necessidade de negociações entre diversas áreas. Há sempre uma pessoa conhecedora dos diversos problemas comuns às diversas subunidades. E quais as desvantagens? Exige grande envolvimento do gerente da manutenção para administrar os sempre delicados remanejamentos de pessoal. Exige uma equipe de PPC muito dedicada para que possa haver um planejamento eficaz para todas as unidades. Os executores dos serviços ficam espalhados pela fábrica, dificultando os trabalhos da supervisão. A administração descentralizada é aquela que tem as atitudes de gerenciamento que emanam de 2 ou mais pessoas de nível hierárquico igual, ou seja, os gerentes têm o mesmo poder de comando entre si. Claro que cada um atuando dentro de sua área de trabalho, sem interferir na área do outro, senão vai ter conflito, principalmente se ele não tiver conhecimento das tarefas. Desta forma, cada área pode seguir políticas de manutenções próprias, conforme a orientação do gerente. E quais as vantagens? É boa a integração do gerente com o pessoal e os problemas de seu setor devido às dimensões reduzidas de sua área de atuação. Cada área tem uma equipe de PPC, Planejamento, Programação e Controle própria, o que facilita a preparação e programação dos trabalhos da manutenção preventiva. E quais as desvantagens? A ausência da visão de conjunto, pois cada um estará envolvido só com seus problemas. Haverá diferentes critérios de apuração de valores e índices de manutenção, invalidando comparações de desempenho. Com a descentralização da administração, a distribuição de pessoal e suas funções torna-se, por vezes, problemática. A administração mista é aquela onde existem os 2 modelos já citados anteriormente. Em geral, a política básica é ditada pelo gerente da manutenção, ficando as decisões específicas por conta dos gerentes da área. Normalmente, a administração mista é empregada onde as instalações são descentralizadas e deseja-se manter uma linha de conduta única. Seu organograma é parecido com o da produção. Quais as vantagens? Pode combinar as vantagens dos 2 modelos já citados anteriormente e tornar a tarefa da direção da empresa mais simples. A uniformidade de critérios para a obtenção de índices sobre o desempenho da manutenção simplificará as avaliações,
tornando a tomada de decisões rápida, e as desvantagens é que existirá sempre um escalão a mais no organograma em relação à administração descentralizada. O gerente da manutenção deve ser um bom conhecedor das técnicas de administração e estar preparado para discutir questões técnicas com seus diversos gerentes de área. Os problemas com distribuição de pessoal causados pela descentralização da administração diminuem bastante, porém não chegam a desaparecer. Arranjo físico para manutenção. Um bom arranjo físico e adequada localização são importantes para a eficiência da manutenção. A otimização do tempo de atendimento é obtida com a redução dos tempos de percurso e dos tempos de espera no balcão do almoxarifado. As oficinas de manutenção e o almoxarifado de sobressalentes devem estar o mais próximo possível da área a ser atendida. No caso de grandes instalações, é aconselhável a instituição de postos de almoxarifados avançados, com o fim de atender a maioria das ocorrências de manutenção corretiva. Internamente, o arranjo das oficinas deve favorecer os seguintes aspectos: facilidade de acesso a ferramentas e materiais, proximidade entre os setores da manutenção elétrica, mecânica, hidráulica e etc., para a contínua eficácia da troca de informações e serviços, localização da chefia em local de fácil visão, local apropriado para solda, ou seja, fechado, mas com boa exaustão de gases, local seguro para escadas e tubos, com facilidade para manuseio e conservação, serra elétrica localizada em ponto propício ao corte de tubos e perfilados, sem necessidade de manuseios complicados. Talhe em local favorável à carga e descarga. Área para o mantenedor. A área útil para os trabalhos na oficina de manutenção é de 2,75 metros quadrados por homem. Isto é essa área destinada ao mantenedor para que ele possa se movimentar e realizar sua tarefa. A área média para apetrechar cada mantenedor é de 5,5 metros quadrados. Isto é essa área destinada aos seus materiais e acessórios de trabalho, como armários, bancada, ferramental e etc. Portanto, a área total é de 8,25 metros quadrados. Admite-se uma área de até 6,2 metros quadrados por homem em espaços pequenos. Observação muito importante: os valores apresentados não consideram a área destinada às máquinas. Percentual de funcionários. O percentual de funcionários atuando em manutenção numa empresa de médio porte é de 5% do total de funcionários da empresa. Em empresas de grande porte, esse percentual pode chegar até 7%. Vai depender de cada empresa. Esses valores são médios e podem dobrar em alguns casos. Do total de funcionários da manutenção, 4% em média são do planejamento, 26% em média são da chefia e 70% são pessoal de execução. Destes 70%, 1/3 são eletricistas e eletrônicos e 2/3 são mecânicos de diversas especialidades que podem chamar de colaboradores multifuncionais. Racionalização do ferramental. Cada posto de manutenção precisa ter a seu dispor as ferramentas necessárias a seu serviço. Durante a reorganização, um levantamento criterioso deve ser feito para detectar excesso de ferramentas e a falta de outras. É recomendável 2 levantamentos por grupo de trabalho. Os levantamentos feitos por pessoas diferentes serão cruzados entre si e discutidos para evitar falhas e esquecimentos. Na racionalização do ferramental, é importante cuidar para não haver gastos desnecessários ou economia nociva, isto é, deixar de adquirir o indispensável, o que realmente precisa. Recuperação de materiais. No caso de ocorrer a falta de sobressalentes, que é o estoque zero, a manutenção precisa adaptar ou recuperar material no momento da pane. Esse procedimento aumenta muito o tempo de parada. A solução para esse caso é selecionar os sobressalentes sujeitos ao estoque zero, importados em geral, e recuperá-los. A recuperação será feita na oficina central de modo sistemático, isto é, toda vez que houver substituição. O componente inutilizado irá para a recuperação. Dessa forma, quando houver o estoque zero, estará à disposição um componente recuperado. Criação de normas e padrões. As normas no sistema de manutenção constituem ponto fundamental. Elas devem cobrir essencialmente a aplicação de materiais, aplicação de ferramentas, formas de atendimento entre os vários setores. Para obter qualidade nos serviços, os padrões técnicos devem ser criados e empregados com rigor. No caso de troca de rolamentos, acoplamentos e correias, por exemplo, se mal feita a troca, isto é, sem critérios, a quantidade de intervenções da manutenção sem dúvida aumentará. Por outro lado, a criação e uso de padrões não resolvem totalmente os problemas de qualidade. É necessário avaliar frequentemente os padrões e corrigi-los se for o caso. Segurança da manutenção, tão importante para todos nós o item segurança. Os mantenedores correm muitos riscos de acidentes devido à diversidade de seus trabalhos. Por isso, o cumprimento das normas de segurança deve ser exigido pela supervisão. Sinalização.
Cartazes indicando que a máquina está em reparo devem ser usados para prevenir acidentes. Outra forma de prevenção contra acidentes é o uso de cadeados que travem a chave geral. Os equipamentos de segurança, os conhecidos, como nós já sabemos, chamados EPIs, que são equipamentos de proteção individual, que devem ser obrigatoriamente utilizados, devem estar sempre à disposição do mantenedor e em boas condições de uso. O trabalho sobre escadas, andaimes ou plataformas merece cuidados especiais. Devem ser usadas correntes para fixar a escada, cinto de segurança e a melhor e mais segura disposição das ferramentas. O trabalho em subterrâneos traz o risco de contaminação por vírus e por gases, portanto é indispensável o uso de luvas, capacetes, máscaras e etc. O uso de chaves de fenda, furadeiras, lixadeiras, tarraxas, talhadeiras e etc. geralmente causam acidentes quando mal utilizados. O ideal é informar o usuário, por meio de palestras e treinamentos, os riscos de acidentes e o uso correto das ferramentas. Nessas palestras, devem ser evidenciados os problemas originados por cabos elétricos mal isolados, tomadas e plugs soltos, manípulos quebrados, trabalhos com solda em ambiente mal arejado, que é com pouca circulação de ar. Bem, aluno, espero que tenha entendido bem todas as definições. Consulte mais sua apostila e no ambiente virtual de aprendizagem para maiores explicações. Lembre-se desta frase, é melhor prevenir do que remediar. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.